o tema de hoje, eu quis trazer esse tema para o Music Day, justamente por ser um tema que às vezes passa batido nas aulas de canto ou que fica muito na conta do aluno ser instrumentista também. E aí aquele aluno que não toca instrumento ou aquele aluno que está iniciando no instrumento junto com o canto, às vezes não sabe como praticar, tá? Que é o tema do reconhecimento de intervalos, né? Como treinar isso com a voz. Nos instrumentos musicais, a gente acaba decorando, né? Teclas, distância de casa, como é muito comum no violão, né? Casa 1, casa 2 e tudo mais. Mas na voz a gente não tem como fazer isso, a menos que tenha, enfim, habilidade de ouvido absoluto e aí tu consiga identificar quais notas são, tá? Mas só ouvido absoluto sem um ouvido relativo também não vai servir para muita coisa. Então, acho que para a gente iniciar esse tema, a gente precisa saber primeiro o que são os intervalos musicais, né? Para que treinar isso, certo? O treino de intervalos musicais é o que vai dar basicamente a afinação na voz, certo? Então a voz, ela não é um instrumento que a gente consiga fazer, por exemplo, duas notas ao mesmo tempo com a voz, certo? A menos que seja o canto polifônico, né, lá dos mongóis, mas trazendo para o nosso mundo ocidental, a gente canta uma nota. Beleza? Então eu posso desenhar uma melodia e seguir ela com a minha voz. Joia? Sempre uma nota junta. Quando a gente fala em intervalos, geralmente a gente está associando que tem a relação entre duas notas pelo menos. Elas não precisam ser tocadas juntas, mas a gente tem a relação dessas duas notas, tá? E isso contribui para a nossa afinação vocal, para a gente conseguir entender essa relação. A gente entendendo essa relação, a gente amplia a nossa afinação também. E aí, claro, né, consegue julgar se tu está cantando dentro do tom ou não. Beleza? Uma outra habilidade que a gente desenvolve é a liberdade para improvisar com a voz. Ou seja, tu se guia por aquilo que tu ouve, tu se guia sabendo se a tua voz está dentro daquilo que é a estrutura musical, melódica, dos acordes, harmônicas, permite ou não. Joia? Então, primeiramente, o que são os intervalos? De forma bem resumida, é a distância de uma nota para outra. Então, por exemplo, vou pegar aqui a nota Dó. Eu espero que vocês consigam ver, o meu piano ele acende luzinha e é de propósito, justamente para facilitar a visualização aqui no vídeo, tá? Pegando a nota Dó. A nota já em seguida dela, né, pegando a escala de Dó, certo? Essas 8 notas, até chegar no Dó novamente, a gente vai ter distâncias. Então, por exemplo, eu tenho aqui o Dó. Vamos dizer que ela é a minha primeira nota, né? A minha nota que dá o tom da escala de Dó. A segunda nota que vem depois dela vai ser o Ré. O nome da nota agora não vai importar muito, tá? Especialmente para a voz. Mas a gente tem que saber que essa distância é uma distância de segunda, certo? Então, eu tô tônica, vou para a segunda da escala. Na voz se resulta desse jeito. Vou ampliar essa distância, vou botar a terceira nota que está depois do Dó, né? Então, tem aqui o Ré, vou vir para a terceira nota da escala de Dó. Vai ser o Mi. Então, eu vou ter... Joia? E assim até a gente completar a oitava. E passando da oitava também, né? Nona, 11ª, 13ª. Joia? Resumindo, os intervalos são a distância entre uma nota e outra. Ok? Uma forma da gente treinar esses intervalos, então, é pegar uma nota de base, certo? Vou pegar aqui acorde de Mi maior, vou pegar a nota Mi como base. E eu vou brincando aqui, fazendo loopings, aumentando de tom em tom, né? De semitom em semitom, ok? Se vocês conseguem ver os meus dedos aqui no teclado, eu vou caminhar só com essa mão, tá? Esse meu polegar vai ficar fixo nessa nota, no Mi. E vai caminhar só os outros dedos, ok? Dessa forma. Vou fixar no Mi. Vou colocar mais uma.
já percorri aqui então uma oitava, tá? Na escala cromática, né? Eu persegui aí 12 semitons, beleza? Essa é uma das formas da gente treinar a relação dos intervalos de forma melódica, ou seja, uma nota sendo tocada de cada vez e a gente consegue cantar essas notas ao mesmo tempo, tá? Digamos que esse seria o nível 1 do treinamento de intervalos, certo? Tu saber chegar na nota e voltar para outra, sai de uma, chega na outra, sai de uma, chega na outra, tá? No canto, isso é o que mais acontece, né? É o que faz o desenho, por exemplo, dos melismas, dos próprios vibratos, né? Que a gente varia ali uns semitons, ok? A gente acelera e aí dá o efeito do vibrato, né? E os próprios desenhos melódicos, né? O desenho da voz, fora melismas e tudo mais, tá? Pensa, por exemplo, músicas do Roberto Carlos, né? Isso é tudo uma escalinha musical, um baita de um desenho melódico por trás. Conforme tu vai ganhando independência em estudar os intervalos, né, ganhando essa acuidade auditiva, né, essa destreza, consegue também mapear isso só de ouvido, tá? Não vai saber, por exemplo, opa, baixei o volume. Que nota é essa? Certo? Sem olhar aqui, né? Chegar a tocar. Que nota que é? Né? Dar o nome da nota não é a parte importante agora, mas sim saber reconhecer as distâncias e a frequência, certo? Por exemplo, se eu tocar isso, eu tenho que cantar isso. Eu não posso cantar isso. Se eu estou tocando isso, certo? Eu tenho uma oitava de diferença, tá? É bastante comum no começo das aulas, os alunos, né, o cantor, ele vem e ele canta as músicas uma oitava abaixo. Então ele faz esse jogo de, em vez de cantar isso aqui, ele canta isso. Porque é mais fácil, é mais cômodo e tudo mais, tá? Conforme a gente vai desenvolvendo o treinamento auditivo, né, e os intervalos entram nesse meio, aí a gente chega nessa diferenciação de oitavas, tá? Ok? São coisas diferentes. Voice Lab.